que nesta noite leva o nosso abraço para o pastor Alex, para Marta, e que Deus continue te abençoando e te usando nesta noite, amém? Amém. Boa noite, igreja, pessoal que está aqui presente, pessoal de casa. É com uma grande alegria que nós estamos aqui hoje, né? Mais uma vez revendo amigos de longa data aqui da PIB, né? Mateus, Natan, Wellington Mendonça, Wellington Gomes, né? Meu amigo W, né? Wellington Gomes é muito formal, é W, para mim é W. E ele ri disso, mas para mim sempre foi W. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Trago um abraço do pastor Alex, né, de toda a Igreja Batista da Fé. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e fazer você refletir. O tema da mensagem é transformando dor em alegria. E o Wellington falou uma coisa que eu achei interessante, né? Quando nós pensamos em dor, quando nós pensamos em sofrimento, nós pensamos em algo agora, né? No momento a gente só pensa em Covid, só falamos em Covid, mas nós temos nas nossas vidas dores e sofrimentos que são anteriores à Covid. Há pessoas que sofrem de alguns males, de alguns problemas pessoais que são muito anteriores à Covid. Tem gente que está passando por problemas que passam durante anos, que sofre durante anos, mas hoje, em nome de Jesus, é a noite de nós transformarmos a nossa dor em alegria. É a noite de mudar o cenário, é a noite de mudar o quadro, é a noite de sair dessa situação de dor e ser liberto e viver uma vida de alegria, porque a palavra de Deus diz lá em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O dia que eu descobri esse versículo na minha vida, o dia que eu descobri que a vida é abundância, é uma vida equilibrada, o dia que eu descobri que vida em abundância é uma vida equilibrada financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, eu me libertei de muitas coisas e eu pude viver em novidade de vida. E hoje, como não é diferente, né, nós vamos falar, né, com a amada igreja, né, sobre um texto dificilmente lido, dificilmente lembrado, porque ele se encontra no meio de uma genealogia. E às vezes quando nós vamos ler, né, aí começa, e fulano que gerou Beltrano, que gerou Beltrano, que gerou Beltrano, que gerou Beltrano, aí a gente pula. Mas no meio da genealogia nós temos pérolas. No meio das genealogias nós temos histórias que vão fazer com que a gente seja liberto de muita coisa. E esse texto, ele começa lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Vai contar a história de um homem chamado Jabes ou Jabez, né? Eu pesquisei muito e cada lugar, cada pastor falava numa pronúncia. Uns falavam Jabes, outros falavam Jabez, mas a pronúncia não importa. O que importa é aquilo que a gente vai extrair hoje para as nossas vidas. O que importa é aquilo que nós vamos ter hoje para cada um de nós. Então abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E assim vamos estar fazendo a leitura. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E assim diz a palavra de Deus: E foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Porque com dores dei à luz. Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque nós gostaríamos, Senhor, de ter uma vida como a de Jabez. Nós gostaríamos de transformar a nossa dor em alegria. Se tiver alguém aqui sofrendo hoje, se tiver alguém em casa apreensivo, se tiver alguém, Senhor, passando por algum problema, que eles possam cair por terra em nome de Jesus, que nós possamos ter nossas vidas libertas, curadas em nome de Jesus. Pai, toma os Teus filhos que estão aqui, Senhor, tire todo o impedimento e que nós possamos estar desfrutando da Tua poderosa palavra. Eu Te louvo, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu acho engraçado desse texto que ele começa assim, se você voltar um pouco, começar lá no versículo 1. Na verdade, se você pegar o capítulo 1 de Crônicas, você vai só genealogia. Fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou. Aí chega no capítulo 4 e começa. Os filhos de Judá foram Perez, aí vai falando. Versículo 6, Nara deu à luz a Uzão e a Efer, e vai falando. No versículo 8, Cos deu à luz a Anube e a Zobeba, e foi pai de famílias de Arel, filho de Arum. Aí fala de Jabez, e no versículo 11, volta para a genealogia. E Quelube, irmão de Suá, gerou Mei, e assim vai sucessivamente. Então, Jabez é um personagem, ou Jabes, é um personagem que é só falado aí. Em nenhum momento na Bíblia você tem outra referência a esse personagem. Você não tem. Você apenas tem uma cidade perto de Belém chamada Jabes Gileade. A Bíblia só vai citar Jabes Gileade como uma cidade, mas o personagem em si, ele não é mais citado. Então é uma pérola. Esses 2 versículos que nós lemos, ele nos dá lições importantes. A primeira lição que a gente pode extrair daí é que o povo hebreu, ele tinha uma questão que era interessante, que é o seguinte: de acordo com o momento, não é igual a gente. Por exemplo, minha filha Luísa está ali dormindo. Quando a minha esposa descobriu que estava grávida, antes nós já pensávamos, se for menina vai ser Luísa, se for menino vai ser Vicente. Era isso que a gente pensava, isso que nós tínhamos em mente. E escolhia-se o nome com muita antecedência, mas não era uma prática do povo hebreu. Geralmente quando a criança nascia, a situação daquele dia, o que acontecia, aí determinava-se o nome da criança, né? Você tem, por exemplo, Judá. Judá, que significa louvado e glorificado, né? Você teve Isaac, que significava riso. Então você tem essas colocações. Mas um rapaz, né, chamado Jabes, que nasceu e diz que a sua mãe teve grandes problemas na hora do parto. Grandes problemas. E aí ela coloca para ele um nome negativo. E a cultura daquele povo dizia o seguinte: se na hora do parto a criança colocasse a vida da mãe em risco, quem deveria morrer seria a criança, né? Por propósitos de Deus, Jabez ficou vivo, sobreviveu, mas a sua mãe sofreu muito. E aí a sua mãe coloca o seu nome de Jabez, dizendo: porque com dores dei à luz. Ou seja, Jabez é um nome que significava dor. Em algumas traduções diz: aquele que quase me matou. Você imagina o bullying que esse menino sofria, brincando com as crianças de Judá, né? Ah, lá vai o quase que matou a mãe. Ah, o rapaz que matou a mãe, quase matou. Imagina o bullying que ele sofria no seu meio por ter um nome tão negativo. Imagina o preconceito que ele sofria, né? Imagina o peso, o sofrimento, porque ele já nasceu rotulado. Às vezes nós somos rotulados. Nós somos como Jabes, que nascemos ou vivemos num determinado lugar ou numa determinada família, onde nós somos rotulados: fracassado, derrotado, você nunca vai ser nada, você nunca vai conquistar nada, Deus não ama você, você não nasceu para isso, esse negócio de você ir para a igreja não dá certo contigo, e você vai sendo rotulado a sua vida inteira. Quantos de nós viemos hoje aqui na igreja, talvez com um rótulo: eu vou desistir, não é para mim,
essa dor, eu vou acabar com o meu casamento, eu vou acabar com a minha vida, eu vou fazer uma besteira, para mim chega, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir de tudo. Mas eu quero te dizer que Deus adora trocar rótulos. Deus tira o teu rótulo de derrotado e coloca o rótulo de mais que vencedor. Então, independente do que você tem passado, independente do que você passou até chegar aqui, Deus deseja mudar a história da tua vida. Deus deseja mudar o teu rótulo, em nome de Jesus. Então, não deixem que os rótulos interfiram no seu destino, né? Você pode até pensar o que as pessoas falam: eu não sou ninguém, né? Eu não vou dar para nada, isso aí não é para mim. Mas uma coisa que Deus adora fazer, e se você for lendo a Bíblia você vai ver, Ele pega o pequeno, Ele pega o excluído, Ele pega o esquecido, e Ele vai moldar, e Ele vai trabalhar, e Ele vai colocar numa posição de destaque. A gente vê isso com Davi. Ninguém nem lembrava de Davi. Quem era Davi na fila do pão, como diz meus alunos? Não era ninguém. Mas de repente, Davi, daquele menino, se tornou o rei de Israel, porque ele era segundo o coração de Deus. Então, independente como você entrou aqui, independente como você está em casa, Deus deseja realizar uma obra na sua vida. E se você parou, se você travou, Ele tem uma grande obra para completar. Deus não faz coisas pela metade, Deus faz obras completas. E a palavra de Deus dá uma outra observação que é interessante. Esse menino, ele tinha um nome de filho da dor, o rapaz que causou a dor, o rapaz que quase matou a mãe. Mas o versículo 9, ele diz assim: e foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Ele foi o mais ilustre. Em outra versão, diz que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Então, mesmo ele tendo essa situação, ele foi um homem muito respeitado. A gente não tem muitas fontes sobre ele, mas a gente entende que por que ele foi respeitado? Ele foi respeitado porque ele seguiu 4 pontos. E é aí que nós vamos começar a pensar hoje. Quais são os pontos que faz com que você transforme toda a sua dor em alegria? Qual é o ponto que eu preciso mudar na minha vida para transformar o cenário, para transformar o quadro da minha família, para modificar tudo que nós estamos vivendo? E aí eu quero pensar num texto bíblico, né, sobre a vida de Jabes, que lá em Filipenses 3, versículo 13, e diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele pegou esse nome, ele pegou essa conotação de que ele não serviria para nada, de que ele era indigno, de que ele era uma pessoa que só causava dor, aquele trauma de infância, aquele trauma de juventude. Ele deixa isso para trás porque ele percebe: eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso mudar a história da minha família. Eu preciso estar voltado para Jesus. Eu preciso deixar essas coisas para trás e prosseguir para o alvo, que é Cristo. Esse personagem, mesmo nascendo num período que a gente não tem muito sobre a vida dele, a gente entende que ele deixou tudo para trás. Ele deixou todas as conotações que ele recebeu, negativas, para buscar ao Senhor. E aí nós começamos a entender, a partir do versículo 10, que a vida de Jabes mudou por intermédio da oração. A oração muda todo o quadro. A oração muda toda a circunstância. Precisamos deixar os nossos traumas para trás e caminhar em direção a Cristo, em comunhão com Ele, para que eu possa viver uma vida abundante, para que eu possa desfrutar desta vida abundante. Então eu preciso deixar os traumas para viver o novo de Deus.
E a primeira coisa que ele faz, né, é no versículo 10, que diz assim: e Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Vou só pegar até esse primeiro pedaço. Ele pediu as bênçãos de Deus. Ele foi até o Senhor e falou: Senhor, eu sei que eu posso estar errado, eu sei que eu posso ter causado dor à minha mãe, eu sei que meu nome, que as pessoas me veem como filho da dor, mas eu quero ter a minha vida mudada. Então, Senhor, me abençoe. Eu preciso ser abençoado. Nós precisamos ir até o Senhor. Nós precisamos deixar os nossos fardos pesados com o Senhor. Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus deseja nos aliviar nessa noite. E assim como Jabes, que foi até o Senhor e disse: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. Eu imagino como ele sofreu ao longo de toda a sua vida. E ele vai e pede: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor tire esse peso de mim, esse peso de filho da dor, esse peso de pessoa que só causa sofrimento, para ser alguém, para ser uma pessoa diferente, para ter a minha vida restaurada, restituída. Talvez a gente tenha pensado que essas coisas que a gente fala de milagre é para o Wellington, é para o Natan. Não é para mim, é para você sim. Você pode viver o milagre de Deus. Deus te chamou para fazer e para viver coisas sobrenaturais. Então, se aproxime dele, né? Jabes estava cansado de ser reconhecido como aquele que oferece a dor. Não importa o teu passado, não importa aquilo que você viveu, não importa aquilo que você fez ou que você deixou de fazer. O que importa é o que você pode fazer a partir de agora. É esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo que é Cristo. Vá àquele que pode mudar a situação. Faça como este personagem bíblico, que largou os sofrimentos para trilhar no caminho da bênção. Largue o teu sofrimento, largue aquilo que você ficou para trás, aquilo que está te pressionando. Às vezes você está aqui hoje ou está em casa com a cabeça cheia. Larga tudo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então hoje é a noite de entrega. Você está aqui neste culto de oração para entregar, para falar como este personagem: Senhor, me abençoe. Eu preciso que o meu quadro, que o quadro da minha vida, que o quadro da minha família seja mudado. Não se sinta desqualificado para servir a Deus. Não se sinta pequeno para servir a Deus. Só venha. Mas eu tenho uma vida meia torta. Não se sinta desqualificado. Vem que Deus vai te moldar. Vem que Deus vai te lapidar. Vem que Deus vai te consertar. Vem que Deus vai mudar todo o cenário da sua vida. Ele olha para o seu coração, Ele não olha para o seu passado. Deus não se interessa em passado. Deus se interessa no presente e o que Ele pode fazer na tua vida no futuro. Então as coisas que você fez, que você deixou de fazer, uma borracha é passada e você está vivendo em novidades de vida. Então o que ficou para trás, faz igual esse personagem: eu quero deixar tudo para trás, me abençoe. Senhor, eu quero ser abençoado. E ele pede a bênção de Deus e ainda diz o seguinte: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, né? Quando ele dizer alargue as minhas fronteiras, ele pediu prosperidade. Vai pregar prosperidade, nunca mais volto aqui. Não vou falar disso. Mas ele sonhava. Sonhar é bom. Ter sonhos, ter projetos, ter metas é algo maravilhoso. Ele tinha o desejo de conquistar coisas. E não é pecado, não é erro. Errado é você conquistar fora dos propósitos de Deus. Aí você está errado, porque você está conquistando, está crescendo, mas se você não estiver dentro dos propósitos, dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, você está errado.
Agora, se eu estou dentro dos propósitos de Deus, se eu orei ao Senhor, se eu entreguei os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, eu posso sim desfrutar dessa vida abundante, eu posso sim conquistar coisas, eu posso sim estar correndo atrás dos meus objetivos, eu posso estar estudando, eu posso estar fazendo um curso, eu posso estar capacitando, eu posso estar fazendo planos e metas, porque eu estou entregando todos os meus planos na mão do Senhor. Então, hoje, assim como Jabez fez, você ora, pede a bênção e você entrega os teus planos. Ele pediu para que as tendas dele pudessem ser alargadas, né? Ele pediu que ele pudesse conquistar mais algumas coisas. Qual é o teu sonho para hoje? O que você tem de meta para 2021? Eu ouvi muita gente falando assim: 2021 vai ser mais um ano igual 2020, não fiz nada, não vou fazer nada em 2021. Não se acomode, queira sonhar, queira trilhar caminhos novos. Há pessoas que estão acomodadas, não conquisto, não tenho futuro, não dou certo. Deus nos ajuda quando Ele vê em nós disposição de ir atrás dos nossos sonhos. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, assim como o Jabez tinha, de querer terras. Ele queria terras, e terras naquele contexto, ele queria influência, ele queria ter oportunidades. Então ele desejou aquilo para a vida dele. Independente do que você desejar hoje para a sua vida, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos, porque eu já pedi a bênção, Deus já está me abençoando, então agora eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou atrás dos meus projetos, eu vou atrás daquilo que eu sempre almejei para mim. E ele fala o seguinte: além de dizer, tomara que me abençoes, além de pedir a bênção, além de pedir que me alargues as fronteiras, ele diz, que a tua mão seja comigo, né? Então ele vai suplicar a presença de Deus. Quer transformar a tua dor em alegria? Terceiro passo: suplique a presença de Deus. Fale: Senhor, eu preciso sentir a tua presença, eu preciso estar contigo, eu preciso sentir o Senhor todos os dias da minha vida, que a tua mão seja comigo. E aí eu aprendi, esses dias a gente estava falando na igreja, no congresso, que o maior fracasso é ser bem sucedido longe dos propósitos de Deus. É o maior fracasso que o ser humano pode ter, é você ser bem sucedido longe dos propósitos de Deus, porque longe dos propósitos de Deus, você vai estar numa vida que vai desagradar ao Senhor. Não adianta ter fronteiras alargadas sem ter a mão de Deus com você. Não adianta conquistar muitas coisas sem ter Deus comigo. Não adianta fazer planos, conquistar, comprar, ter, se eu não tiver a presença do Senhor. Não adianta, não adianta. Esses dias eu ouvi uma outra frase que eu falei: isso aí é um sermão para a próxima oportunidade, né? Deus nos chama para ser filhos e não para ser empregados. Empregado não tem vínculo. Empregado vem, trabalha e vai embora. Filho tem vínculo. Deus nos chamou para ser filhos, para ter vínculos com Ele, não para vir à igreja, assistir o culto e ir embora. Deus nos chama para prestar culto, para entregar e para ter uma vida de santidade, para ter uma vida com Ele, sentindo a presença dEle. Deus chama para ser filhos, para ter vínculo. Nós precisamos ter vínculos com o Pai. E aí, Davi, ele não pede, né, ele não pede riqueza, ele não pede poder, ele não pede influência, ele não pede mulheres, mas ele diz o seguinte no Salmo 51, versículo 1: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele poderia pedir qualquer coisa, porque ele era segundo o coração de Deus, mas ele pede: eu não quero me afastar da tua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo, eu preciso estar sentindo a tua presença, eu preciso estar nos teus caminhos, eu não quero ser bem sucedido fora dos teus caminhos, eu quero ser bem sucedido dentro dos teus caminhos.
O Deus da bênção, né, é mais importante do que as bênçãos de Deus. O Deus da bênção é mais importante do que as bênçãos de Deus. Tem muita gente hoje querendo as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Então eu vou para a igreja, eu sou o empregado, né? Eu quero o meu salário, que é a bênção de Deus. A gente tem que querer o Deus da bênção, porque quando a gente entende que a gente precisa do Deus da bênção, a nossa vida muda. Porque a gente não vai ter uma vida de interesses, a gente não vai ter uma vida de troca, de barganha, a gente vai ter uma vida de relacionamento. E este personagem, que talvez você que está aqui, você que está em casa, talvez nunca tenha ouvido falar nesse homem na Bíblia, nunca tenha ouvido, ou então já passou por esse texto, mas nem prestou atenção. Este homem, no meio de uma genealogia, que fulano gerou, para fazer uma pequena narrativa, para o relato, para fazer uma pequena narrativa de um homem que entendeu que ele tinha que transformar a vida dele, a história da vida dele. Ele entendeu que ele precisava transformar a dor que ele era rotulado em uma realidade completamente vitoriosa, em uma realidade completamente alegre. A nossa vida precisa estar com sede da presença do Senhor. A nossa vida precisa estar com sede de Deus. E o último ponto, né? Primeiro ponto, para transformar a dor em alegria, é pedir as bênçãos do Senhor. Segundo ponto, é sonhar, né? Como ele pediu lá para largar as fronteiras. Terceiro ponto, é pedir a presença de Deus. E o quarto ponto, ele diz, né? E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele clamou pela proteção de Deus. Por mais que nós sejamos prósperos, vida abundante, os momentos ruins, eles vão vir. É inevitável. Deus não é gênio da lâmpada, onde eu esfrego e faço o meu pedido e tudo vai ficar resolvido no estalar de dedos. Os momentos ruins vão vir. As adversidades vão acontecer, mas a diferença da adversidade para quem não tem Deus e para quem tem Deus é completamente diferente. Quando nós temos Jesus no barco, nós entendemos que a nossa vida é guiada pelo Senhor. Sabe, instrutor de autoescola, né? Dá o carro na tua mão, mas ele está ali com o volante e com o freio também. Se você vai fazer alguma besteira, se vai bater, ele vai lá na hora e vai intervir. Assim é Deus. Quando Deus está conosco, Ele nos livra, Ele nos protege. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. Deus, Ele vai estar ali o tempo todo. E uma ilustração que eu ouvi que eu achei muito interessante. Deus é como o nosso reflexo no espelho. Faz isso, quando você chegar à sua casa, se tiver um espelho grande, pensa nisso. Quando você for se olhar no espelho, você vai pensar, ele vai lembrar de mim. Deus é como reflexo no espelho. Quanto mais eu vou me afastando do espelho, menor eu vou ficando. Quanto mais longe que eu estou ficando de Deus, mais vulnerável eu estou. Então se aproxime de Deus, se aproxime do espelho para você ficar protegido, se aproxime do Senhor para que você possa ter a proteção do socorro que é bem presente na hora da angústia. Quando estamos perto de Deus, Ele protege a nossa vida. Eu passei por uma situação na minha família há uns 4 anos, que foi uma situação muito difícil, e aí, no meio dessa situação, todo mundo ficou muito nervoso, mas eu estava tão calmo, tão zen. Hoje eu olho para trás e eu penso assim, gente, como é que eu estava tão zen naquele momento? Eu estava tão confiante que Deus iria intervir, e Deus colocou a mão nele, e protegeu e resolveu toda a situação. Então, coloque todas essas ansiedades nas mãos do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de você. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades. Lança, Senhor, eu estou sofrendo. Você talvez em casa pode estar pensando, eu estou passando por um problema. Seja como
Jabez ou Jabes, lance tudo nas mãos de Deus. Ele lançou tudo. E aí o último ponto do versículo 10 de Crônicas 4 diz: e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Deus concedeu ao teu servo tudo o que ele havia pedido, porque aquele menino que tinha toda uma trajetória de dor, que tinha um nome, que era um nome de forma pejorativa, um nome negativo, um nome que o rotulava como dor, fez com que ele pudesse ser uma pessoa respeitada, e uma pessoa que Deus olhou para ele e mudou a história. Por que Deus mudou a história? Porque Deus atendeu o seu pedido. Por quê? Porque ele pediu a bênção, porque ele sonhou, porque ele pediu a presença de Deus, e porque ele pediu que Deus o preservasse do mal. Ele pediu a proteção do Senhor. E aí Mateus 21, 22, e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, peça, sonhe, se fixe na presença de Deus. Fala: Senhor, eu quero ficar aqui sentindo a tua presença, eu não quero olhar para trás, o meu passado vai ficar para trás, eu quero viver algo novo, eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver o novo de Deus em todas as minhas áreas da vida. Eu quero viver, independente se o seu rótulo é negativo. Deus deseja transformar a sua vida. Deus deseja transformar a sua dor em alegria. Deus deseja mudar a circunstância para que você possa ser mais que vencedor. Mas para isso, se aproxime dele. Faça como este personagem, faça como Jabes, que se aproximou de Deus e invoca, peça, sonhe, suplique presença e peça proteção, sabendo que ele vai mudar todo o quadro da sua vida. Amém? Eu gostaria de orar, e enquanto eu vou orar, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, vocês que estão em casa também. Eu gostaria que você pensasse em alguma coisa que está te incomodando. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei o que você tem passado na sua família, no seu trabalho, na sua mente. Eu não sei se você está passando por depressão, por ansiedade. Eu não sei se você tem passado por problemas que a gente nem consegue imaginar. Mas eu te digo uma coisa: Deus pode transformar a dor em alegria. Deus pode mudar o quadro da sua vida. Deus pode te abençoar de uma forma sobrenatural. Entregue os teus sonhos. Às vezes você acha que aquele sonho não é para você, você acha que aquele sonho é para o seu irmão, você acha que aquele sonho é para alguém da sua família, que você não é digno de fazer alguma coisa, que você não é digno de exercer um ministério, que você não é digno de estar pregando a palavra, que você não é digno de cantar, que você não é digno de fazer tantas coisas. É hora de você dizer: Senhor, eu estou aqui para colocar os meus sonhos nas tuas mãos. Talvez você possa estar se sentindo desprotegido, você pode estar se sentindo atacado por uma situação. Peça a proteção do Senhor, peça a proteção do Senhor, porque Ele virá. Ele é o socorro mais presente na hora da angústia. Talvez você esteja se sentindo frio. Faça como Jabez, diga: Senhor, eu preciso da sua presença, eu preciso sentir a tua presença na minha vida. Eu não posso viver uma vida mais ou menos, eu não posso ser empregado, eu sou filho. Eu quero ter vínculo contigo, eu quero sentir a tua presença de uma forma sobrenatural. Senhor, muda a minha história. Eu não quero continuar sentindo dor, eu não quero mais continuar vivendo uma vida com um rótulo negativo, porque eu sou mais que vencedor. Em todas as adversidades, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Faz essa oração para Deus. Diga: Senhor, eu quero ter a minha vida mudada, restaurada por Ti.
Maravilhoso Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigado pelas pessoas que estão aqui na tua casa, pelas pessoas que estão nos acompanhando de casa e aquelas que ainda vão assistir ao longo da semana. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-las agora, que o Senhor possa, Senhor, com a tua mão poderosa estar tocando, que o Senhor possa com a tua mão poderosa estar modificando o quadro, que o Senhor possa com a tua mão poderosa transformar dor em alegria, que o Senhor possa, Senhor, tirar esses rótulos negativos, esses complexos, essa ansiedade, essa depressão, que o Senhor possa tirar esse problema conjugal, que o Senhor possa modificar essa situação de vício, que o Senhor possa modificar essa situação trazendo restauração, assim como Jabes fez. Que essas pessoas, Senhor, possam entender e possam desejar largar tudo. Toca, Espírito Santo, para que essas pessoas possam, Senhor, viver em novidade de vida, pedindo a sua bênção. Faça com que as pessoas possam sonhar. Quem parou de sonhar, dê sonhos, ó Deus. Que essas pessoas possam ter metas, que o Senhor possa visitá-las hoje dizendo: eu sou contigo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a tua presença possa invadir o lar de cada um aqui e os que estão em casa, que o Senhor possa visitar, que tiver alguém brigando, se tiver um cenário desafiador, que isso possa cessar, que essa tempestade possa se acalmar, porque o Senhor Jesus está no nosso barco. Deus, eu te peço, visita os teus filhos, proteja os teus filhos. Se tiver alguém aqui sendo bombardeado pelo inferno, que o diabo bata em retirada em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar os teus filhos e que todo o cenário possa ser modificado. Deus, eu creio, eu oro, eu agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está mudando o quadro. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está fazendo como Jabes. O Senhor está atendendo. O Senhor está fazendo com que, assim como esse personagem que era chamado de filho da dor, foi depois o mais respeitado dos seus irmãos, assim como ele sonhou e o Senhor mudou o quadro, eu creio que o Senhor está mudando vidas nessa noite. Eu creio que o Senhor está restaurando famílias. Eu creio que o Senhor está dando esperança. Eu creio que o Senhor está renovando a tua igreja, em o nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoá-los. E não se esqueça de viver e ter uma vida como Jabes teve. Lance sobre Deus, lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.